Agora uma ginástica financeira cada vez mais difícil. Cresce o número de brasileiros que não estão conseguindo pagar as dívidas em dia. Segundo dados da Serasa Experian, o número de endividados chegou a 61 milhões em maio, o maior desde 2012. E esse é o assunto para a gente conversar com o advogado Tiago Neves, especialista em finanças e direito do consumidor. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo aqui ao Repórter Rio. Essa é uma tendência que pode permanecer por mais tempo, infelizmente? Boa tarde, Marcelo. Infelizmente, sim, né? A situação ela se agrava, né, com esse problema da crise que vem assolando o país já há algum tempo, né? Já há mais ou menos 2 anos que a situação se agravou. Esse problema da inadimplência, por certo, não se deve apenas à crise, né? Embora seja um fator grande, de grande importância, de grande repercussão nesses dados apresentados. Mas há inúmeros problemas na própria sociedade brasileira, questões culturais, educacionais, etc., né? Falta de informação que leva o cidadão a se endividar. E depois esse grande índice de endividamento leva à inadimplência. Ou seja, a crise é responsável por uma parte, outra parte é falta de organização financeira mesmo. Exatamente, né? Esse é um sério problema que é cultural, as pesquisas mesmo, os estudos indicam isso, né? Que no nosso país a gente tem um grande problema que é particular nosso mesmo, que é essa oferta grande de crédito, compras parceladas, compras, né, a prazo, né? Que não é comum em muitos países, Estados Unidos, na Europa, isso não é comum, né? Uma falta de informação, de administração, então isso é um problema também educacional. Mas, de fato, essa crise que assolou o país, que vem assolando, né, ela agravou essa situação. Doutor, uma vez a pessoa endividada, já está com a dívida feita, seja pela crise ou por ter gasto mais do que deveria, qual é o aconselhamento que o senhor dá para ela tentar andar respirando sem se atrapalhar e não pagar nada? O primeiro é cortar gasto, né? Gastos desnecessários, né? Aqueles bens supérfluos, algo que não seja de primeira necessidade deve ser evitado, né? E buscar os credores, né? Buscar os credores é sempre importante para tentar negociar essa dívida. Inclusive, muitas instituições financeiras estão fazendo aí feirões, organizando já há alguns meses feirões para saldar essas dívidas, dando oportunidade de parcelamento para que o consumidor consiga aí solucionar esses problemas. Nesse caso, ela pode optar por pagar em poucas vezes e pagar menos juros assim, ou estender o prazo até o máximo que puder? Isso vai depender da possibilidade de cada um, né? Mas o ideal é você pagar em menos prazo, né? Para, como você falou, cortar juros, né? Agora, uma questão importante é você procurar também os fornecedores, né? Os prestadores de serviços. Fornecedor de luz, água, telefone, esses bens que são mais essenciais para você evitar aí cortes e prejuízos para você, para sua família, e mais pessoas. A pessoa endividada, é recomendável que ela em algum momento procure algum órgão de defesa do consumidor? Até para não ser cobrada juros abusivos? Sim, eu acho importante aí, a gente tem PROCON, tem alguns órgãos bem importantes de proteção do consumidor, até para orientar nessa questão do parcelamento, que é possível, que não é, a questão dos juros, né, para evitar e também celebrar um contrato de financiamento de dívida, né, uma renegociação de dívida que acabe agravando até a situação, né? Ele se vê, às vezes, numa situação de ser obrigado a renegociar a sua dívida e acaba alongando demais, ficando com compromisso por anos e anos e anos e que a gente não sabe, né, dada a instabilidade do país, se ela vai acabar conseguindo honrar com esses compromissos. Ou seja, melhor dica, gaste menos do que ganhe. Exatamente, isso é essencial. Doutor Tiago Neves, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço, Marcelo. Boa tarde. Depois do intervalo.